Bola rolando para o esporte. Alô, Antônio Gabriel. Fala, Ed, um abraço pra você, um abraço pra quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. Ontem o Sport jogou contra o Vila Nova em Goiânia e venceu, placar de 1-0, golaço feito pela equipe do Sport no segundo tempo. Pra mim, Edinaldo, já abro com essa opinião, de longe o melhor jogo do Sport como visitante nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Foi um jogo que, na minha opinião, Antônio, o resultado é o que mais impacta, né? Pela importância do resultado. Eu, sinceramente, tenho uma observação ainda um pouco crítica, principalmente ao primeiro tempo. Agora, num comparativo com o futebol que o Vila Nova apresentou, o Sport foi sumamente superior, né? Mas não gostei muito do primeiro tempo, achei um jogo ainda meio que truncado, meio que com pouca movimentação, com poucas chances no primeiro tempo. Sim. Com poucas chances, acho que você concorda com isso. E exatamente o que é que nós tivemos ali? Tivemos aquela chance no primeiro tempo, né? Do Juba, que ele sai na cara do gol, depois daquela saída inteligentíssima do Love, Wagner, né? Love, isso. Wagner Love. Como esse cara joga bola, né, rapaz? Impressionante. Exatamente. Até no momento daquele, ele usa de uma inteligência magistral para se livrar e deixar os caras atônitos. Uma saidinha que ele teve deixou os zagueiros um tanto quanto perdidos, e aí o Juba apareceu. Tirando essa chance, nós não tivemos grandes chances do Sport no primeiro tempo, muito menos do Vila Nova, que teve ali na cobrança de uma falta, nos minutos finais. Dos últimos minutos, que foi aquela bola alçada na grande área, que foi uma dividida do Donato Fundoma. Isso. Os dois zagueiros. Né? Então, no primeiro tempo, não tivemos mais do que isso, o que me leva a questionar um pouco a parte técnica do jogo. Agora, no comportamento do Sport, eu não concordo com você. Foi superior, mereceu a vitória e... Não tem como, me permita, não tem como não falar daquele gol de Juba, né, cara? Golaço. Meu amigo. Que golaço. Aliás, o próprio lançamento de Ronaldo Henrique foi um senhor lançamento. Não, assim... Parece que eu estava nos meus 15, 16 anos, sei lá. Olha... Não, o Boris, que é meu contemporâneo, pode confirmar ou não se era mais ou menos essa idade que nós tínhamos nos anos 70, com aqueles lançamentos que Gerson fazia. É verdade. Não é verdade? Nós tínhamos ali o quê? Eu pensava que era um lançamento que você fazia no Belo Jardim, como lateral direito. Não. Eu tentei fazer algumas vezes, mas não consegui. Tá. Mas, sinceramente, eu me vi diante de Gerson, na Copa do Mundo de 70, fazendo aqueles lançamentos magistrais que ele fazia. E a jogada do Juba, a plástica, a inteligência, a sabedoria que ele teve ao amortecer a bola com o pé esquerdo, e com o mesmo pé esquerdo ele consegue alçar a bola, né? A bola vai caindo como se fosse um arco-íris, rapaz. Impressionante o gol do Sport. Você se viu diante de Gerson, mas não se viu diante de Tony Kroos, não, né? Tá, então vamos lá. É o seguinte, Você é muito cruel, viu? Não, só para tirar essa dúvida. Só para tirar essa dúvida. Mas é o seguinte, Edinaldo, brincadeiras à parte, quando eu digo que foi o melhor jogo do Sport como visitante na Série B, a partir do momento que a gente... O contexto. E assim, a partir do momento que a gente fala jogo como visitante, a gente pega todos os outros como comparativo. Sim. E a grande verdade é que o Sport não teve nenhum grande jogo como visitante até agora na Série B. A partida não foi uma grande partida. Não foi, porque... Agora o tamanho do resultado foi brincadeira. Claro, e o Sport, é uma palavra que resume a atuação do Sport ontem, competitividade. O Sport foi muito competitivo. Eficiência, né? Foi muito aguerrido o Sport, seja no momento defensivo ou no momento ofensivo, sabe? E colocou frente a frente dois dos melhores sistemas defensivos da Série B do Campeonato Brasileiro. A melhor defesa, que é a do Vila Nova, contra uma das melhores defesas, que é a do Sport. Então, natural que o jogo fosse muito estudado, que o jogo fosse muito truncado. O campo do Vila Nova, o Oba, é um campo um pouquinho menor, né? Um pouquinho mais reduzido. Então, foi um jogo muito truncado, de fato. Agora, a equipe do Sport conquistou esses 3 pontos que foram fundamentais, com esse golaço que você falou, Ed. Eu até dizia que na transmissão, quando a gente foi eleger o melhor jogador em campo... Pois não. Não, só para reforçar, como a gente já previa, né? O resultado terminou demitindo o técnico. Claudinei caiu, sim, né? Claudinei caiu. A gente até no final do jogo debatia o melhor em campo, e foi uma votação até pulverizada, assim. O Ralf me disse fora do ar, antes da gente votar, que para ele o melhor em campo era o Renan, que o Renan fez intervenções importantíssimas, principalmente no segundo tempo. Fez.
Depois o Ralf mudou o voto pro Juba, que fez o gol da partida. O Alexandre também disse que pensou em outro jogador, mas acabou dando voto no Juba. Mas o Ronaldo fez uma partidaça ontem, não foi só pela assistência. Não estou insistindo no meme nem nada, mas o Ronaldo fez uma partidaça ontem. Seja defensivamente, distribuindo o jogo, fazendo transição. O time do Sport, assim, o conjunto atuou muito bem. Agora, se eu fosse citar para você, para não dizer que foram tudo muito positivo, se eu fosse citar para você 2 jogadores que senti meio apagados no jogo, Alan Ruiz principalmente, e Labandeira. Alan Ruiz e Labandeira. Parece que nem estava em campo. E o Labandeira, Antônio, isso tem sido uma sequência já de algum tempo. Eu não me lembro da partida em que o Labandeira se ouve bem nesse time do Sport. Faz tempo, cara. Ele pegou aquela lesão, voltou pior e realmente não se recuperou. O Alan Ruiz também parece que não entrou em campo ontem. Você falou nas oportunidades que o time do Vila teve. Só um detalhe sobre a questão técnica, questão do comando técnico. O novo técnico do Vila Nova é o Gilson Kleina. Gilson Kleina. A imprensa de Goiânia acaba de colocar essa informação de que ele está muito próximo de um acerto, deve ser ele, o Gilson Kleina. Pois é, e o time do Vila Nova, inclusive, teve um momento que poderia ter marcado gol, que foi aquela bicicleta daquele jogador atacante lá. Do Everton Brito, né? Se não me engano, foi o Everton Brito que passou no Náutico. Bela bicicleta. Foi uma bicicleta muito bonita. Se faz o gol, seria sem dúvida nenhuma um dos mais bonitos do campeonato. Então, em termos de competitividade, de longe foi a melhor atuação do Sport como visitante nessa Série B do Campeonato Brasileiro, pelo menos do meu ponto de vista. E deu para ver que o time foi aguerrido de fato, até na reação, na comemoração à vitória, né? O Enderson vibrando de um jeito que eu nunca tinha visto ainda nessa Série B, os próprios jogadores também. Quando a gente fala de mudanças, Ed, é bom a gente ressaltar isso. Acho que o Enderson mudou muito bem o time. Acho que o Enderson foi bem nas alterações. Ele utilizou bem o banco de reservas, colocou os atletas que acabaram rendendo, que acabaram substituindo bem os titulares. Por exemplo, Fábio Matheus estava muito desgastado no segundo tempo. Ele coloca o Felipe, que ganhou os primeiros minutos como jogador do Sport. O Fabinho entrou com gosto de gás. É impressionante como o Fabinho está motivado nessa volta de lesão dele. O Michel Lima, para mim, fez de novo uma boa aparição. Entrou mais centralizado no lugar do Alan Ruiz. E não que ofensivamente ele tenha produzido tanto, mas defensivamente ele brigou muito, fechou espaço, disputou bola. Então, assim, foram alterações interessantes que o Enderson Moreira fez também na reta final do jogo. E é bom lembrar que aquele Guilherme Parede, né? Parede, isso. Meteu uma bomba na trave, né? Isso, perigosa, na reta final do jogo também. Perigosa. Quer dizer, o Vila Nova teve algumas oportunidades, criou algumas coisas. Agora, depois que o Sport fez o gol, aí os caras entraram em pânico, né? O time realmente ficou desesperado, desassossegado, insistindo muito no jogo aéreo. Tome bola alçada na área, com percentual de produtividade mínima. Então, na verdade, eu acho que o que valeu foi o resultado e o golaço marcado pelo Juba, que vai ser difícil, hein, aparecer outro gol para superar esse gol aí do Juba, na minha opinião. O gol da Série B, por enquanto. Vai ser difícil. Né? Golaço do Luciano Juba. E tanto sobre o passe do Ronaldo, como também sobre o gol do Juba, o Enderson Moreira falou sobre isso em coletiva. Enderson, que não gosta muito, né, de falar sobre os jogadores individualmente, prefere sempre ressaltar o coletivo, mas não tem como, né, principalmente pelo golaço feito pelo Luciano Juba. Vamos escutar o técnico Enderson Moreira. É difícil falar, né, puxa... individualmente, assim, o jogador, a gente tem um contexto tático, um trabalho de equipe, onde as qualidades individuais, elas afloram, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz, assim, pelo passe, pela finalização do Juba, mas feliz demais com a entrega. A gente vê o Wagner, né, que está aí com 39 anos e talvez seja o maior exemplo para todos, assim, em termos de competitividade. Estamos tendo aí o Eduardo, o Fabinho, são jogadores mais experientes, que são exemplos para esses jogadores mais jovens, né? Então eu acho que a gente está num caminho muito bacana. Nos momentos ruins a gente nunca deixou de acreditar, embora muitas pessoas tenham falado algumas coisas que a gente, claro que machucam muito a gente. A gente perdeu o apoio de parte de algumas pessoas que a gente contava no momento difícil, né? Mas o mais importante é como a gente está dando essa volta, né? Buscando, né, ganhar os jogos com autoridade, com competência, uma equipe que só se defende, uma equipe que joga também no campo adversário.
Estou muito feliz aí pela atuação da equipe. Pronto, tá então Ederson Moreira sobre a atuação da equipe do Sport de maneira geral no jogo de ontem. Com esse resultado, o Sport, Ed, é bom a gente colocar, se consolidou no G4, né? O segundo colocado com 41 pontos, foi o líder da Série B pela maior parte do jogo de ontem, só não ficou com a liderança de fato porque aos 45 do segundo tempo o Vitória fez o gol da vitória diante da equipe do ABC no Barradão. Teve dificuldades para vencer o Lanterna, né? Pois é, exatamente. Acabou fazendo 2-0 na reta final. E mais importante que isso, né, Ed? Se a gente for comparar o quinto colocado para o Sport... O ABC já jogou com o Michael ontem, não? Deixa eu dar uma olhada aqui. Depois você confirma. Depois foi só não, tá aqui rapidinho a escalação, não. Foi o Simão. O Michael estava no banco. Uhum. Então, sobre a equipe do Sport, posicionamento, o Sport, segundo colocado, 41 pontos, a 5 pontos de distância do quinto colocado, Juventude. Abriu já uma pontuação legal nesse G4 tão disputado, né? Sem dúvida, e é sempre bom mirar o quinto colocado, né? Essa distância aí é que fundamenta a sua performance dentro do G4. Quanto mais você se afastar do quinto colocado, melhor. Já deu uma adiantada boa, mas ainda falta muito porque a coisa ainda está muito equilibrada e de rodada a rodada a gente vê como vai mudando a cabeça da tabela, né? Impressionante. É verdade. Ed, nessa reta final de papo, você lembra que ontem a gente discutia a questão da janela do Sport, né? Que a janela se fechou ontem, e eu coloquei aqui ontem que entrou na lista de prioridades do Sport a contratação de um lateral, muito por conta da suspensão do Igor Cariús. E acabou que o Sport contratou um lateral mesmo com o fechamento da janela. É o venezuelano, né? Exatamente. Roberto Rosales, 34 anos, venezuelano. Está livre no mercado. Está livre no mercado desde que, né? Exato, desde que terminou o contrato dele em maio com o AEK Larnaca do Chipre, assina contrato com o Sport nesse final de semana quando chegar à capital pernambucana. Qual é a grande questão? Os jogadores que estão livres no mercado podem ser inscritos na Série B até o dia 15 de setembro, perfeitamente. Então, o Sport se utiliza dessa, entre aspas, brecha no regulamento para ter o Roberto Rosales à disposição para a reta final dessa segundona. Exatamente. Então, o Roberto Rosales chega ao Recife no fim de semana para fazer exames médicos, todo aquele trâmite burocrático para assinar contrato com o Sport. E já é um jogador veterano, né? Já 34 passou por seleção. 95 jogou jogos. Muito tempo na Espanha, né? 95 jogos com a seleção, 2 gols marcados. Inclusive, os 2 últimos jogos dele foram no mês de junho com a seleção venezuelana em amistosos. Ele jogou muito tempo na Espanha, sim. A carreira dele toda é na Europa, né? Ele passou na Bélgica, no Ghent, no Twente da Holanda, no Málaga da Espanha, no Espanhol também da Espanha, no Leganés, e estava nessas 2 últimas temporadas no AEK Larnaca, da equipe do Chipre, da Liga Cipriota, aliás. E quando a gente analisa as atuações, ele não é aquele tipo de jogador que está em reta final de carreira atuando pouco. Na última temporada no Chipre, 42 jogos. Na temporada anterior, 27. No Leganés 2020-2021, 20 jogos. 2019-2020, 28. Espanhol 2018-2019, 26 partidas. Então, é um atleta que, apesar da idade, ele continua num bom nível em termos físicos e não deve chegar tão atrás fisicamente não no Sport para o restante dessa Série B, Ed. Já tem chegada prevista? Final de semana. Sábado ele já deve estar aqui no Recife para assinar contrato, fazer exames médicos e ser integrado ao grupo. E aí, Ed, abre a perspectiva, né, do Sport poder trazer mais jogadores, sendo o caso, para essa reta final de Série B do Brasileiro, sendo atletas livres no mercado. Essa possibilidade de você trazer jogadores que estão livres no mercado, que a gente já sabia disso, né? A janela já tinha esse adendo. É importante para o time do Sport, que ainda precisa ver essas indefinições que tem. Vai trazer mais um lateral direito, vai trazer mais um ponta direita. Esses jogadores vão ser buscados exatamente dessa forma, os que estão livres no mercado. Não tem outra alternativa, né? Até 15 de setembro tem que ser com jogadores livres no mercado, né? Prioridade é jogador de lado de campo para o ataque. Lateral não. Lado de campo para o ataque. Lateral não. Já tem o Roberto Rosales? Não acabou de chegar? Ele é lateral direito, verdade, mas atua também na lateral esquerda. A preferência é a lateral direita, de fato, mas ele já atua na lateral esquerda em alguns momentos na carreira, principalmente quando foi necessário. Mas ele é lateral direito de origem, faz as 2 laterais. Mas a prioridade nesse momento, se eu fosse dizer para você, olha, se você chegasse para mim, olha, o Sport está com a contratação engatilhada de um jogador
Amanhã ele chega no Recife. A principal aposta seria jogador de ataque, de lado de campo, ponteiro, seja direito, principalmente ponteiro esquerdo, porque a gente está falando de um mês que é o último mês do Luciano Juba como jogador do Sport. E por mais que o Juba não esteja atuando tão bem como estava atuando no primeiro semestre, isso é um fato, continua sendo um jogador decisivo. Mas o Juba é tão importante para o esporte que mesmo atuando mal, ele é um jogador altamente decisivo, né? Ele jogando mal, às vezes a torcida pegando no pé dele, ainda assim ele é um jogador super definitivo ali, decisivo no ataque do time do Sport. Exatamente, é o que eu falei, né? Ele continua sendo muito decisivo, né? Você vê, no jogo contra o Ceará, o Juba não apareceu tanto assim na Ilha do Retiro, deu uma assistência. No jogo contra o Sampaio Correia, vai lá, mestre Miyagi. O jogo contra o Sampaio Correia, o Juba também não apareceu tanto, deu uma assistência para o Filipinho. No jogo, errou tudo aí, velho. No jogo contra Escapou, rapaz. No jogo contra o CRB na ilha. É um pernilongo, viu, torcedor? É um pernilongo. Apareceu Quem tá aqui, vendo no YouTube tentei fuzilá-lo, mas não teve jeito. Assistiu essa saga maravilhosa. Contra o CRB na ilha, deu assistência. Contra o Vila Nova ontem fez gol. Então, assim, mesmo atuando mal... No exato momento, contra a equipe do CRB, né? Foi isso, contra o CRB. Em que ele tomava uma sonora vaia. Fez o primeiro tempo horrível. 5 minutos depois... Ele fazia aquela assistência com a falha lá do Falcão, tudo bem, mas foi a assistência dele, a bola passa pelos que quase ele fez um gol, né, de cabeça. Depois ele botou a bola no ângulo, né? Isso, travessão não, Diogo Silva salvou. O goleiro fez um milagre ali. Então, assim, é um jogador que mesmo atuando mal, ele é um cara decisivo, sabe? Ele é um cara que a bola chega no pé dele, pode se esperar alguma coisa diferente, um gol, pode esperar um passe, enfim. É um jogador importantíssimo para o Sport, 7º gol dele na Série B. Na Série B, além de 7 gols, tem 5 assistências. Na temporada são 20 gols e 19 assistências. Então, o Luciano Juba vive sim um grande momento, uma grande temporada, e é o último mês dele com a camisa do Sport Clube do Recife. Bom, 3 jogos restam, né, para essa fase, para a definição dessa fase. O Sport desses 3 jogos ainda pega 2 fora de casa. Isso, né? Não vai ser... O jogo de sábado não é o último do Luciano Juba na ilha, o último do Luciano Juba na ilha é contra o Ituano, mais para o fim do mês. Mas nessa sequência agora o Sport tem o Novo Horizontino em casa sábado, 6 horas da noite, duelo direto pelo G4, porque o Novo Horizontino é o 3º colocado com 39. Perdeu o jogo de ontem para o Juventude. Depois tem a Tombense fora de casa, lá em Muriaé, deslocamento complicado. Tombense está na parte de baixo da tabela com 19 pontos. E por último dessa sequência que a gente está falando, tem o Guarani em Campinas. Guarani que empatou 0-0 ontem com o Ceará. Ponto importante, mas querendo ou não, empatou em casa. Então, isso é ruim. Guarani que está numa crescente no campeonato, nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates. Não está perdendo com Humberto Lousa. Então, 3 partidas complicadas. Uma porque é um duelo direto pelo G4 em casa, a outra por conta do deslocamento, a outra porque é um adversário complicado. Enfim, o Sport tem esse mês de agosto como um mês de duelos difíceis, bem complicados na Série B. E o cofre, já está lotado? O cofre? Sim. Cofre rubro-negro está lotado ou não? Com a chegada a chegada da grana da Liga, né? Até setembro, entre agosto e setembro, né? Veja, eu até Será que já tem novidade nisso? Eu até coloquei uma matéria no final de semana dando conta de que a Liga Forte já pagou alguns times. E na previsão de pagamento durante essa semana, o Sport não era citado, né? Mas é como você falou, o pagamento está previsto até o mês de setembro. Então entre tem agosto tempo. E setembro. Exatamente. Pode ser agosto ou pode ser setembro. Então ainda tem tempo para o Sport receber esse dinheiro, mais de quase 200 milhões de reais, né, se a gente Mas colocar. Essa primeira parte vai ser 61 milhões, né? Isso, que também já é uma belíssima de uma grana para o Sport Clube do Recife. Um outro detalhe, Ed, é que o presidente do Sport, Yuri Romão, está em São Paulo, esteve em São Paulo essa semana, conversando com possíveis investidores para uma reforma na Ilha do Retiro, né? A adição de 3 mil assentos e também colocação de novos refletores, questão do gramado, reformas estruturais mais pontuais e urgentes. Até aquela empresa que fez a Arena do Palmeiras, a W Torre, teve uma reunião com o Sport Clube do Recife. Então, o Sport está buscando esses investidores para poder custear essa reforma da Ilha do Retiro. A reforma da ilha não pode esperar mais. É um dos pilares da gestão do Yuri, né? Nesse ponto eu concordo com o presidente do Sport. Ao longo dessas últimas administrações abandonaram o patrimônio do clube. Principalmente na pandemia. Pois é, o patrimônio foi totalmente sucateado e aí não tem como mais esperar essa reforma. Tem que ser urgente, urgentíssima. Exatamente. É um dos pilares dessa gestão do Yuri Romão. Tem que ser
O Yuri até disse numa entrevista recente a gente aqui na Rádio Jornal, no assunto é futebol segundo tempo, que essas reformas, se ele conseguir de fato fazer tudo que ele quer, é o tipo de reforma que pode fazer com que a ilha fique fechada uma temporada inteira. Praticamente um ano, né? Exatamente. Então, assim, até porque a gente está falando de um estádio que tem mais de 80 anos de idade. Então, é uma estrutura muito antiga e tem que ser preservada com muito cuidado. Então, o Sport está com o seu presidente, o vice-presidente financeiro também, o André Cisneiros, lá em São Paulo buscando investidores. Ok. Pronto, aí o Sport, não é isso? Exato. O Leão da Praça da Bandeira que você acaba de acompanhar aqui dentro do Bola Rolando. Esta foi a quinta-feira rubro-negra.